Entorse de tornozelo, uma das lesões mais comuns no esporte, né? Mas e se o jeito que a gente trata a recuperação estiver, na verdade, todo errado? E se fosse possível, literalmente, ver a cura acontecendo em tempo real? Pois é, uma nova tecnologia sugere que isso não só é possível, como pode revolucionar a medicina esportiva. Para a gente começar, é preciso entender o tamanho do problema. A entorse de tornozelo é uma coisa tão, mas tão frequente, que em alguns esportes, tipo futebol, ela chega a representar até 18% de todas as lesões. Pensa só um pouquinho. Com tantos tipos de contusão por aí, o tornozelo é um dos alvos preferidos. Mas o problema de verdade não é nem a primeira lesão. 41%. Esse número aqui é o ponto central de tudo. É a taxa assustadora com que atletas que já torceram um tornozelo acabam se machucando de novo. É quase metade. Tá na cara que alguma coisa na nossa abordagem de recuperação está falhando e feio. E essa taxa altíssima de reincidência é um verdadeiro mistério na medicina esportiva. Ué, por que atletas que fazem toda a reabilitação, são liberados para jogar, continuam se machucando? A resposta parece que está por aqui. A recuperação tradicional se baseia muito no tempo que passou desde a lesão e em testes de função, sabe? Pular, correr, se não tem dor e o movimento parece normal, o atleta é liberado. O problema é que se sentir bem não quer dizer nem de longe que a pessoa está curada. Essa é a pergunta de $1 milhão. A verdade é que, por baixo da pele, o processo de cicatrização dos ligamentos pode estar longe, bem longe de terminar, mesmo quando a dor e o inchaço já foram embora. E se existisse um jeito de dar uma espiadinha por baixo da pele, sem nenhum procedimento invasivo, para ver o que de fato está rolando ali? É exatamente aqui que uma nova tecnologia entra em cena. Olha só que interessante isso aqui na imagem. Isso são termogramas, basicamente um mapa de calor do corpo que consegue nos mostrar focos de inflamação que são completamente invisíveis a olho nu. O nome dessa tecnologia é termografia por infravermelho, ou IRT. Ela mede o calor que o nosso corpo emite e transforma isso numa imagem. Diferenças de temperatura entre o lado esquerdo e o direito do corpo podem indicar um processo inflamatório ou de cura que ainda está acontecendo. A melhor analogia é a de um mapa do tempo, sabe? Do mesmo jeito que os meteorologistas identificam frentes quentes e frias, a termografia identifica pontos quentes no corpo que são um sinal de alerta. Então, um grupo de pesquisadores decidiu usar essa ferramenta para rastrear a recuperação de entorses de tornozelo ao longo do tempo. E olha, o que eles descobriram pode mudar tudo. Logo depois da lesão, o tornozelo machucado fica, em média, mais de 0,5 graus Celsius mais quente que o tornozelo saudável. Esse é o pico da inflamação, um sinal claro e mensurável do trauma que aconteceu ali. Este gráfico aqui ilustra o processo de um jeito brilhante. Ao longo de semanas, os pesquisadores viram que a diferença de temperatura, ou seja, a assimetria, ia diminuindo aos pouquinhos conforme o ligamento se curava. Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. Na primeira semana, a inflamação está no auge, mas o momento mais importante acontece aqui, entre o dia 21 e o 28. É a primeira vez que se vê uma queda estatisticamente significativa na temperatura. Isso indica um marco fisiológico real no processo de cura. E é aqui que o jogo vira. A cura não é só uma questão de tempo ou de como a pessoa se sente. Existe um processo biológico que dá para medir e a termografia permite que a gente veja isso. Pela primeira vez, a gente tem um marco objetivo de recuperação lá pela 4ª semana. Um dado que antes era totalmente invisível. Tá, mas o que tudo isso significa para o futuro da reabilitação esportiva? Será que a gente está diante de uma mudança de paradigma? Esse slide aqui resume tudo. Estamos saindo de uma abordagem baseada em achismo, em sensações subjetivas, para uma que é informada por dados fisiológicos, objetivos. É a diferença entre adivinhar que o tecido está curado e realmente saber. E com isso, a gente volta para aquele número que começou toda essa análise. Ao garantir que um atleta só volte a jogar quando o tecido estiver fisiologicamente pronto e não só funcionalmente capaz, a gente tem uma chance real de diminuir drasticamente aquela taxa alarmante de 41% de novas lesões. A termografia nos dá uma nova janela para o corpo humano. Ela transforma a cura, que antes era um sentimento subjetivo, em um dado que a gente pode ver. A questão agora não é mais se podemos enxergar a recuperação, mas sim se estamos prontos para confiar no que estamos vendo e, a partir disso, tomar decisões mais inteligentes para proteger os atletas. O futuro do esporte pode ser não apenas mais rápido e mais forte, mas, finalmente, muito mais seguro.